Olá, tudo bem? Alguma vez você já se instalou, já instalou uma outra pessoa ou deixou até mesmo que outra pessoa te instalasse? Pode ser em qualquer parte do corpo? Sim. Então você está entre a grande maioria das pessoas que pode ter corrido algum tipo de risco e não sabe. Vamos descobrir por quê? Meu nome é Vinícius Itabaiana e eu sou fisioterapeuta osteopata e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses estalos. Bom, pessoal, esses famosos trushes ou os estalos que a gente consegue escutar, né, após uma manipulação articular de uma junta, eles acontecem porque existe uma reação química dentro das articulações, né, ao você produzir uma força nela. Então, você transforma o líquido que está ali na articulação em uma espécie de ar e isso dissipa o som. Isso a gente chama de cavitação articular, ou seja, o estalo nada mais é do que essa cavitação, tá certo? E por que a gente faz essa cavitação? Por que a gente faz esse estalo? Qual é o objetivo disso, né? A gente vai proporcionar àquela articulação que estava um pouquinho mais presa uma mobilidade melhor e fazendo com que o corpo se equilibre de maneira mais sistemática, né? Mais rápida, entendeu? Então, supondo que você tem uma articulação que está muito presa, é o que eu costumo explicar para meus pacientes, ou que ela está com pouco movimento, outra articulação, acima ou abaixo, ela vai ter que se compensar para isso acontecer. Então ela vai começar a gerar mais movimento, tá? E esse aumento de movimento ou a falta de movimento podem gerar dores, tá certo? Com as manipulações articulares, a gente dá um estímulo de mobilidade para aquela região. Além disso, quando você tem uma articulação que está muito rígida, muito presa, sem mobilidade, ela não se movimenta direitinho, você tem o que a gente chama de uma fadiga muscular, ou seja, o músculo está muito cansado, tá? Não é como se pensava há algum tempo atrás que o músculo ficava rígido, preso, não é isso. Ele não fica preso, muito pelo contrário, ele perde a função dele de estabilizar. Então, quando a gente faz essa manipulação, tá? Em qualquer lugar, seja na coluna, num pé, no pescoço, enfim, você estimula aquela musculatura a voltar a trabalhar, a voltar a funcionar da maneira que ela precisa de funcionar. E aí você começa a criar um equilíbrio desse corpo, uma autocura do corpo. Então, pessoal, quando as pessoas falarem bem assim, eu vou te instalar para botar sua coluna no lugar, por favor, pessoal, isso não existe. Ninguém coloca a coluna de ninguém no lugar. É impossível com uma manipulação você tirar ou colocar uma articulação no lugar, tá certo? Existe uma barreira, uma coisa que freia o movimento, a gente chama de barreira anatômica. Então dali não passa, só passa se eu quebrar. Por isso que as manipulações são muito seguras, tá? Elas todas são muito seguras. Se a pessoa ultrapassar aquela barreira, aí você pode sim gerar uma lesão, tá? Mas isso acontece em pouquíssimos casos e a gente tem que ficar muito atento para quem a gente vai pedir para que faça um instalo, enfim. Eu não oriento a nenhum paciente, a ninguém a fazer auto-instalar, ficar lá, pegar o pescoço, se instalar, pegar a lombar, se instalar. Não façam isso, tá? Porque você pode simplesmente estar gerando muita mobilidade em um lugar que já tem muita movimento, mas tem muito movimento, entendeu? Então, se você fica gerando mais movimento num lugar que já tem muito movimento, você com certeza vai estar gerando para o seu corpo uma artrose mais precoce, ou seja, vai começar a aparecer desgaste articular com menos tempo, tá? Você vai começar a gerar tensões musculares exageradas e aí você vai começar a desequilibrar o seu corpo, provocando então mais dor. Então, se você quer ou gostaria de ser instalado, procure um profissional que vai fazer isso com toda a segurança do mundo, tá? Que não vai te provocar nenhuma lesão ou não vai te provocar nenhum tipo de efeito contrário. Quando eu digo efeito contrário, é a pessoa que vai lá em outra, um leigo que não sabe do que está fazendo, pede para instalar um pescoço ou pede para instalar umas costas, e aí instala, a pessoa fica morrendo de medo e ela fica com uma reação de repulsa àquela manipulação, sendo que ela pode ser muito efetiva e muito boa para o seu corpo e para poder equilibrar a sua dor, tá joia?
Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.